Olá pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que vocês estão vendo esse vídeo aí. Bom, meu bisneto está fazendo aniversário e eu pensei em fazer alguma coisa para dar de presente para ele. Ele vai fazer 2 anos, então surgiu a ideia de fazer um cavalinho de pau e é o que a gente está matutando aqui. Para fazer esse cavalinho, o que eu fiz? Eu fui bolando o desenho num compensado de 11, e fui cortando as peças. Então aqui eu fiz o assento. Como eu vou trabalhar com essas pranchas aqui de quase 3, 2,8 mais ou menos, depois de aparelhada, né? Eu aparelhei elas. Isso daqui era uma porta encaixada. São várias pranchas que encaixavam uma na outra. E não dá para aproveitar como porta porque elas têm uma abertura, uma janela em todas elas. E aí fica um pedaço só onde tem a janela. Então aproveitou a parte de baixo das pranchas, que é o que eu vou trabalhar aqui. Então o que eu fiz? Partindo disso, eu fiz o desenho do assento, né? Depois eu fui desenhando o que seria a cabeça e a perna dianteira do animal, né? Então fiz esse desenho e aqui já deixando o encaixe para a prancha. Então essa prancha vai encaixar aqui depois, tá? É claro que os cortes aqui não estão certinho, mas a gente vai cortar, vai fazer na hora. E aqui o modelo das patas traseiras. Então vamos ter 2 peças dessa, que serão as patas traseiras. E o desenho vai ficar mais ou menos esse, tá? Aqui na pata traseira vai ter uma travessa depois, que vai juntar as 2 peças aqui por baixo, né, nesse sentido aqui, tá certo? Na dianteira, aqui vai ter também uma travessa para fazer a pata, e essa daqui será o balanço. Essa peça será o balanço. Como é que eu fiz isso? Eu peguei um compensado com 19 centímetros de largura e 1,5 de comprimento. 1,5 m de comprimento por 19 de largura. E aí, usando aquela famosa ferramenta de curva, né, para fazer curvatura, eu fiz as curvas aqui, ó, tá? Fiz a curva aqui, depois deixei 5 centímetros, fiz a curva de baixo para fazer essa marcação. E aí fiz o corte. Aqui na frente, para deixar parada, né? Porque a criança vai balançar, se ela não tiver essa parada, corre o risco da criança ir para frente ou para trás. Então eu fiz essa parada aqui usando um circo, qualquer coisa, uma tampa de pote, alguma coisa assim. Eu fiz o desenho, né? E depois fiz o corte. Então aqui está o modelo das peças que eu vou ter que fazer, tá certo? E aqui, quando terminar, essa peça vai ter 2. Aqui vai ter uma travessa aqui que vai juntar na pata traseira, outra aqui na pata dianteira, e assim o desenho fica pronto. Eu vou agora transferir esses desenhos para as pranchas, né? Para fazer a cabeça ali eu vou ter que unir 2 pranchas, porque elas são estreitas, não são tão largas, né? E essa daqui eu preciso de uma largura maior para fazer o desenho da cabeça. Então eu vou ter que unir 2 pranchas dessa para fazer depois o corte. E aqui eu já estou fazendo a transferência, já transferi essa, agora eu vou transferir as patas, as 2 patas, para fazer os recortes, tá bom? E depois de recortado eu volto já tentando fazer
a montagem do brinquedo. Beleza? Então vamos lá, trabalhar. Bom, a partir daqui a gente acelerou o vídeo para não ficar muito comprido. Nós iniciamos ainda e vocês vendo as portas que eu falei, das quais eu tirei as pranchas. Seriam portas corta-fogo que foi retirada de uma casa de show. Enfim, porta corta-fogo de madeira eu nunca vi, mas era assim que eles chamavam. Aí tiveram que trocar por placas de aço e me deram essas daí. Aí vocês viram eu transferindo então o desenho da cabeça e da pata dianteira do animal, e aí começando o recorte. Vocês estão vendo que apesar de estar o vídeo acelerado, a dificuldade para cortar é grande. A madeira é muito dura. Eu não sei que madeira é essa, mas é uma madeira dura para dedéu. Para cortar no tico-tico não foi fácil. Eu troquei várias vezes de lâmina, vocês vão ver aí no decorrer do vídeo, para tentar melhorar a produtividade aí do corte, mas não foi fácil. Ela é muito dura, essa madeira, além de ser espessa, né? Isso também ajuda, dificulta um pouco mais o corte. Mas enfim, a gente foi fazendo aí esse trabalho. A gente ainda não tem uma serra de fita profissional, que seria o ideal para fazer esses cortes, né? Faltou tempo, leia-se dinheiro, para comprar uma máquina de fita profissional. Mas é um projeto que está aí nos nossos planos para o futuro. A hora que sobrar uns trocadinhos aí, uns trocadão, né, na verdade. É uma dos sonhos de consumo nosso aí na oficina, a serra de fita. É uma das coisas primordiais aí para a gente ter. Outra coisa que nos falta também é uma plaina grande, né? Uma plaina de bancada, que a gente não tem, então a gente vai se virando aí com o que tem. Tupi a gente inverte, tico-tico também a gente inverte, mas para esse tipo de corte aí a invertida não funciona não. Trepida demais. E aí tem que ser na manual mesmo, e vamos que vamos. Vocês estão vendo aí que eu fiz uma caixa por baixo aí para usar em cima da mesa para fazer o corte, para que não tenha perigo da lâmina bater embaixo, né? Essa ideia aí eu tirei lá do Pedroso Arteiro. Ele usa alguma coisa semelhante aí. O único defeito que a minha apresenta é que eu fiz com a placa de MDF laminado, e ela fica muito lisa. O ideal seria alguma coisa um pouco mais porosa para facilitar o corte. Aí vocês estão vendo o modelo da cabeça. Eu tirei da internet numa folha A4, e em cima desse desenho eu reproduzi aí a cabeça. É claro que não ficou igualzinho, mas vai passar. Depois vocês vão ver aí, depois de pronto. Realmente dá a ideia de uma cabeça de cavalo. Aí já terminando o corte, então depois partir pro... depois ainda tem o corte do balancinho lá, e depois a gente vai partir pro lixamento. Essa parte não é que eu não filmei, eu até filmei, mas eu acabei perdendo ela. Mas aí é coisa corriqueira, fazer lixamento, todo mundo conhece o esquema, sabe como é que é, não tem problema nenhum. Aí então a gente vai fazer o balancinho. Esse também deu um trabalho danado, porque é uma madeira bastante comprida, e não foi fácil eu cortar ela também não. Esses pinos que vocês estão vendo aí na madeira é os pinos que faziam a junção das tábuas na porta. Ela é furada em toda a sua largura e atravessa esse pino. É um pino bastante comprido, atravessa todas elas. Em alguns locais eles não ficam bem colados, aí a gente teve que reforçar essa colagem aí para não comprometer a estrutura da madeira, né?
embora ela seja bastante espessa, vocês percebem aí, esses pinos podiam comprometer se eles não tivessem bem travadinho. Então a gente refez toda a colagem desses pinos aí para que ficassem bem travadinhos e não tivesse problema nenhum na estrutura do material. Bom, aí a gente está terminando então. Aí mais uma vez o modelo que a gente tirou da internet para fazer a cabeça ficou razoável, né? E aí já terminando então os cortes. Então estamos terminando de cortar as patas aí e logo em seguida a gente parte para a montagem. Como eu disse, o lixamento e a montagem em si a gente acabou não fazendo a filmagem, mas não tem muito segredo não. Depois de tudo cortado e tudo montado é fácil. Eu mostro no final aí já as imagens do cavalinho, primeiro pré-montado e depois já terminado. Só falta colocar aí nele as crinas as crinas e a cauda, né, que a gente vai fazer com sisal, que fica mais parecido com o original do animal, e falta fazer isso ainda, mas isso não é também muito difícil, é só fazer a colagem. A gente fez os orifícios, faz a colagem da corda nos orifícios, depois desfia e fica aí a cauda e a crina do animal. Mas apesar de trabalhoso para fazer, é um trabalho gostoso, que compensa, porque depois que você vê a peça pronta, você vê o resultado, fica interessante. Aí ele já montado, aqui ele na pré-montagem, né, faltando colar os pés e o balancinho, e aí ele já pronto com os balancinhos. Então é isso.